Diário não oficial do Brasil. Dia 36/365, 5 de fevereiro, terça-feira. O velho, o novo, o deseducado, o decadente. 1. Podemos continuar chamando de Ministério da Educação uma pasta ocupada por alguém tão ignorante quanto Ricardo Vélez? Pensamos que não. Ministério do obscurantismo, do horror, da ignorância, das trevas, da ignomínia, qualquer coisa menos educação. E o pior, ele não está só. Parece que o critério para ocupar um cargo no MEC é ser provido da mais absurda das ignorâncias. 2. Ricardo Vélez Rodrigues, nascido da Colômbia, mas naturalizado brasileiro. Por quê? Porque é teólogo, ensaísta, filósofo. O ensaio que ele veio fazer na pasta que agora ocupa foi de xenofobia e violência explícita. Um cadáver anti-intelectual catapultado diretamente da Idade das Trevas considera a universidade como algo para a elite econômica, provavelmente algo diletante. Por que profissão? Técnicos respondem, mas no processo de desindustrialização, desmaterialização de toda a forma de vida que eles estão promovendo, técnicos em que mesmo? 3. Vélez Rodrigues disse em entrevista ao jornal Valor Econômico, publicado na segunda-feira, 28 de janeiro, que a ideia de universidade para todos não existe, e defendeu que as vagas no ensino superior sejam reservadas a uma elite. Antes, a educação era tida como a possibilidade de futuro da nação. Os recursos do pré-sal financiariam o ensino de qualidade para todos, algo como democratização de oportunidades e acesso a outros desenvolvimentos. E agora, qual o futuro? O do pretérito? 4. Se fôssemos utilizar os mesmos parâmetros do xenófobo Vélez, poderíamos concluir que ele poderia querer ampliar o grande cartel de drogas, com técnicos em preparo de pasta base, em armas, milícias e, claro, carcereiros e torturadores, porque dessa temática esse governo instalado entende. 5. Como cereja do bolo, a dupla Vélez-Bolsonaro deverá escolher diretamente a reitores. Será que vão trazer das milícias? Acabar com o ensino público, transferir a responsabilidade da educação formal das crianças aos pais, colocar o super bem preparado capitão para revisar as provas do Enem, deve incluir tiro alvo. E claro, ninguém vai dar a mínima, porque nós brasileiros somos todos ladrões. 6. A meta do ministro para rebaixar o nível de ensino nas universidades tem seu espelho numa nota publicada no site do MEC, acusando um jornalista global de ser infiltrado do Partido Comunista Soviético. O jornalista apontou que o MEC havia tirado do ar vídeos sobre Marx, Lenin, etc. Um fato. A nota deve ter sido escrita por um dos diretores que não completou a terceira série do ensino fundamental, pelo novo critério de não formação e de ignorância do MEC. O mais elegante adjetivo que o ministro pode receber é o que lhe foi dado por Leonardo Boff, atrasado, citando o Sérgio Buarque de Holanda, que provavelmente Vélez não sabe quem é e quando descobrir vai mandar queimar os livros. Mas com o novo pacote de Moro com licença para matar, talvez não estejamos aqui para ver o fim do mundo promovido por esses senhores decadentes. Dia 27/365, 6 de fevereiro, quarta-feira, 20º dia de blindagem do Bolso Filho. Um membro do STF ameaça romper a blindagem. O senador tem seu próprio procurador. Crime ambiental da Vale, 114 pessoas mortas, 194 desaparecidos. Flávio Schwartzman continua livre. A expressão homicídio doloso aparece na imprensa, 12º dia. Medo, surpresa ou violenta emoção. Seremos mortos assim como moscas ou baratas? Senhor juiz, aquela mocinha com vestido vermelho me causou medo. Uma comunista, provavelmente armada de marxismo cultural. Com medo, acabei dando esses 4 tiros nela. Senhor juiz, aquele rapazinho pretinho que vinha com aquele pandeiro na mão, que surpresa. Os 8 tiros que dei nele foram por essa surpresa. Pandeiro? Ele não era evangélico? Senhor juiz, que violenta emoção ao ver aqueles 12 meninos circulando tão independentemente numa área tão perigosa. Não eram soldados do tráfico? Puxa, o que poderiam ser? Estavam sem controle, ficamos aterrorizados, chamei meus 8 amigos e, tomados de violenta emoção, os eliminamos, colocamos no paredão em legítima defesa. Senhor juiz, nós, 17 policiais que acabamos de nos formar, temos que nos exercitar frente a essa perigosa juventude que nos enche de medo. Por isso, resolvemos sequestrar, torturar e matar aquele adolescente. Naquele momento, fomos subitamente tomados pela surpresa, medo e violenta emoção diante da possibilidade de não termos ainda a prática necessária ao cumprimento da nossa missão. De acordo com a OAB, a polícia brasileira é de maior letalidade do mundo, aquele que tem 193 países. O Estado policial, representado por Sérgio Moro, é absolutamente cínico
público ao legalizar os grupos de extermínio. A pena de morte já acontece sem nenhuma legalização. O entendimento de que a violência gerada por pobre, preto e mulher, especialmente mulheres negras que podem ser transformados em criminosos, é falácia vigente. O sucateamento da segurança pública e a tosca interpretação do seu papel como política pública transforma a polícia em milícia. O Estado tem o monopólio da violência e quer ser livre para o exercício da tortura e assassinato sem controle, legalizando as ações arbitrárias da polícia e glorificando as milícias. Não quer proteger a população. Os 61 mil assassinatos desse país com esse estado de exceção provavelmente aumentarão exponencialmente. O que vai mudar é que nós não teremos acesso às estatísticas. Quem vai morrer? Quem vai matar? Ser cúmplice disso é obsceno. Dia 38/365, 7 de fevereiro, quinta-feira. Hoje não tem comentário sobre Flávio Bolsonaro, afinal, ele é o comentário. Crime da Vale, 150 mortos, 184 desaparecidos. Flávio Schvartzman continua onde a burguesia acha que é o lugar dele, preparando o lucro dos acionistas da Vale, com sangue, com soterramento, com tudo. O que acontece com o nosso narcodeputado por Minas? Os processos são arquivados por falta de provas. Porque o conceito de prova é tão flexível quanto a lisura dos juízes. Aquele aeroporto construído com dinheiro público no terreno do parente, exatamente na rota do tráfico? Ora, imóveis. 2. E aqueles 500 quilos de cocaína dentro daquele helicóptero? Nossa, ninguém sabe que poderia ser de um narco-senador e de sua família. 3. E Queiroz, hein? Sumido, rapaz. 4. E Temer sem foro privilegiado. O acordo com a Itália não deu certo, mas crime. Coisas do passado, não vamos revirar o baú. 5. E o Onyx, o caso civil lá deles do governo miliciano. O cinismo em relação a Onyx é extremo. Pediu desculpas. 6. E a ministra da Goiabeira? Sequestro de crianças? Ora, pois lugar de criança é na casa dela, não em aldeias indígenas junto dos parentes onde foi encontrada. Tem que agradecer, foi salva. 7. E o Dr. Bumbum? Matou uma mulher apenas e praticou de forma criminosa a medicina. Mas crime? Contra mulheres? Ora, pois. 8. E João de Deus? Vai passear na Europa em breve? 9. A lista é infinita. 10. O judiciário brasileiro condena Lula a 12 anos e 11 meses em mais um ato de exceção dos juízes de aluguel da burguesia. Não serão 13, serão 13 menos um mês. Ler o processo pra quê se é uma peça de ficção? Quem escreveu a sentença não se deu ao trabalho nem de ler o processo nem a Constituição. Por isso o pessoal não é habilitado, não precisa passar no exame da OAB. Mas vamos lembrar do nosso visionário cineasta Glauber Rocha e seu Antônio das Mortes, o jagunço que veste toga. As instituições não valem nada, ou valem muito pouco. Valem o projeto de poder de determinados grupos. Só a mobilização ampla dos movimentos sociais e partidos de esquerda pode nos tirar desse caminho. Dia 39/365, 8 de fevereiro, sexta-feira. 22º dia de blindagem do Bolso Filho. Crime da Vale, 157 mortos, 184 desaparecidos. Flávio Schvartzman continua onde a burguesia acha que é o lugar dele, preparando o lucro dos acionistas da Vale, com sangue, com soterramento, com tudo. Lula tá preso, babaca, com processos baseados em convicção e não em provas. Lula tá preso, babaca. A Lava Jato desmontou setores estratégicos da economia brasileira. Lula tá preso, babaca. Os Chicago Boys estão livres para implementar sua agenda ultraliberal para estimular a concentração de renda. Lula tá preso, babaca. As instituições estão todas ameaçadas pela milícia que chegou ao Planalto. Lula tá preso, babaca. O estado de exceção foi instalado. Lula tá preso, babaca. E a reforma da Previdência vem a todo vapor. Lula tá preso, babaca. A classe trabalhadora tá sendo destruída nesse país. Lula tá preso, babaca. O mundo está polarizado entre o campo democrático e o fascismo. Lula tá preso, babaca. Siga seu rumo e seus projetos políticos. Lula tá preso, babaca. O desafio da classe trabalhadora é continuar a luta. Lula tá preso, babaca. Lula livre é a nossa bandeira. Dia 40/365, 9 de fevereiro, sábado. Isso não é uma chacina? O Brasil será o Rio amanhã. O estado do Rio de Janeiro é o exemplo do narco-estado que, do ponto de vista do negócio, deu certo. O estado é controlado pelas milícias, os pobres são apontados como culpados pela ausência de políticas públicas, existe um apartheid geopolítico, os militares se somam à polícia na formação de milícias financiadas com dinheiro público. O negócio dito lícitos, como o futebol, por exemplo, trata seus talentos como nada. Pequenos escravos que são movidos a tal descaso pelo sonho, não só de jogar futebol, mas de levar a família a outro patamar, sair da pobreza, ser reconhecido e admirado de alguma forma.
Então vamos nos debruçar sobre algumas tragédias do Rio e do Brasil nesse ano de 2019. 1. O incêndio do Centro Técnico do Flamengo pode ser considerado uma chacina? O Ninho do Urubu mantinha jovens aspirantes menores de idade em condição precária. O Clube Flamengo era responsável pela vida desses jovens, pela alimentação, pela formação, investindo e esperando lucros milionários, capturando os sonhos de jovens e suas famílias e colocando-os em um depósito mal arrumados, sem certificação do Corpo dos Bombeiros, sem cumprir minimamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, sem alvará de funcionamento. O nome disso é chacina. Aquelas crianças estavam ali sem proteção do Estado ou do clube. O triste é que isso poderia ser feito de maneira razoável. Adotar é uma coisa maravilhosa se feita legalmente. De forma irregular é sequestro. Sequestrar o sonho de forma irregular é chacina. 10 pessoas mortas no depósito de crianças do Flamengo no dia 8 de fevereiro. 2. A intervenção do exército aumentou a violência contra os pobres. A polícia, o exército, as milícias, todos juntos se sentem donos da população, invadindo casas, matando sempre pobres, pretos, sem nenhum pudor. Para o público, isso é traduzido como política de segurança. Chacinas. 13 pessoas no Rio no dia 8 de fevereiro. 3. As enchentes. Qual a política de habitação e prevenção de acidentes? O estado falido foi dilapidado e os recursos para a prevenção de deslizamento de terra onde estão? Pessoas são mortas diretamente nos deslizamentos, porque tem as que morrem por suas consequências. As crianças e idosos desabrigados que terão pneumonia, doenças contagiosas provocadas pela lama, etc. 6 pessoas diretamente mortas pela enchente. 6 pessoas no Rio no dia 8 de fevereiro. 4. Uma vereadora é fuzilada nas ruas e 10 meses depois o nome dos mandantes do crime é sussurrado apenas, porque assim se trata os oponentes no narcoestado. Um deputado federal abriu mão do seu mandato e foi obrigado a sair do país. 2 pessoas morreram fuziladas. O poder que hoje ocupa o Planalto, a família Bolsonaro, cresceu, se elegeu, enriqueceu nesse esquema de ocupação pelo narcoestado no estado do Rio de Janeiro. E não é por falta de luta e de oposição. Os cariocas são combativos, mas o grande esquema conseguiu se apoderar de todas as estruturas e agora se espalham pelo país. No momento, observamos outra chacina ser chamada de desastre ambiental. A da Vale. Até agora, 157 corpos. Isso não é uma chacina? Dia 41/365, 10 de fevereiro, domingo. Hoje é o aniversário do PT, 39 anos. Hoje também é a comemoração do nascimento de Bertolt Brecht, 1898. Nesse momento, no país chamado Brasil, tenta-se revogar a Lei Áurea, com reforma trabalhista, com reforma da Previdência, com tudo. Rodrigo Maia, do DEM, um partido tosco de extrema-direita, declara não ser nada demais uma pessoa trabalhar até os 80 anos num país de empregabilidade tendendo a zero. Em Salvador, a cidade mais negra fora do continente africano, em um equipamento público, uma dondoca retira máscara, fantasia garçons e recepcionistas negros de escravos, se veste de sinhá e senta no trono. A demonstrar a impossibilidade da conciliação de classes. Aos que hesitam, de Bertolt Brecht. Você diz, nossa causa vai mal, a escuridão aumenta, as forças diminuem. Agora, depois que trabalhamos por tanto tempo, estamos em situação pior que no início. Mas o inimigo tá aí, mais forte do que nunca. Sua força parece ter crescido, ficou com aparência de invencível, mas nós cometemos erros, não há como negar. Nosso número se reduz, nossas palavras de ordem estão em desordem. O inimigo distorceu muitas de nossas palavras até ficarem irreconhecíveis. Daquilo que dissemos, o que é agora falso? Tudo ou alguma coisa? Com quem contamos ainda? Somos o que restou lançado fora. Da corrente viva, ficaremos para trás. Por ninguém compreendidos e a ninguém compreendendo, precisamos de sorte? Isso você pergunta. Não espere nenhuma resposta senão a sua. Dia 42/365, 11 de fevereiro, segunda-feira. 25º dia de blindagem do Bolsa Filho. Crime da Vale, 157 mortos, 184 desaparecidos. Flávio Schwartzman continua onde a burguesia acha que é o lugar dele. Preparando o lucro dos acionistas da Vale, com sangue, com soterramento, com tudo.
700 pessoas foram evacuadas por risco de rompimento em 2 outras barragens. Já é difícil acompanhar os dados nas manchetes. Controle do corpo, controle das mulheres, controle dos LGBTQI, controle dos dissidentes, controle dos diferentes. 1. O Ministério da Saúde divulgou no dia 6 uma nota técnica que reorienta as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental. O retrocesso civilizatório de aproximadamente 30 anos, como foi chamado por alguns setores, inclui internamento de crianças, eletrochoques, abstinência forçada, foco no encarceramento e medicamentalização. 2. A quem interessa o retorno dos manicômios e o que está atrás dessa concepção retrógrada de doença mental. Se formos seguir as ações do governo fascista até o momento, vamos ver que cada ação tem uma razão, um patrocinador, um grupo de interesse. A luta antimanicomial, desde a década de 70 aqui no Brasil, percorreu um longo caminho com pequenas vitórias. 3. O que é um corpo dissidente? O que é alguém que necessita ser apartado? Para os governos autoritários, pode ser qualquer pensamento divergente. Agora imagina isso num governo com base no anti-intelectualismo, anti-pensamento, envolto nas profundas ignorâncias de um Olavo de Carvalho, por exemplo. De gente que é jurista e que não leu a Constituição, de gente que é terraplanista e que é anti-ciência. 4. Os manicômios, assim como as prisões, devem ser instrumentos poderosos de apartar, de inviabilizar a vida de pensamentos divergentes. Já temos milhares de casos no Brasil de pretos, pobres, prostitutas e o emblemático caso do ex-presidente Lula confinado numa prisão para não concorrer às eleições. 5. Como todos não cabem nas prisões, vamos aos casos clínicos. Teremos cura gay, cura de pequenas rebeldias, cura de pensamentos, tudo gerando lucro para clínicas terceirizadas e para a farmacologia que já não consegue vender tantos produtos no eixo norte. O prognóstico, como tudo nesse governo, é nefasto.